Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é uma análise do 7º episódio da segunda temporada de Andor, que acabou sendo lançado pra gente, né, na noite da terça-feira, né, na noite de ontem no caso, né, acabou sendo lançado pra gente aí Andor. E bom, vamos falar sobre esse episódio, tem bastante coisa pra gente falar sobre esse plano do Will junto com o Andor, né, o que eles vão fazer agora em Gorman, será que o Andor vai mesmo matar a Dedra, o que vai acontecer de fato, e vamos começar do começo, né? Bom, já mostra pra gente que se passou mais um ano, né, desde o último episódio. Isso inclusive é uma parada que eu não estou me conectando muito com a série. Eu acho que a série tá passando muito rápido as paradas e tá deixando de explicar algumas coisas. Por exemplo, o Will, né? Ele só apareceu do nada aí nesse episódio de volta, né, se encontrando com eles, e não explica como que ele acabou saindo lá do Sol, como que ele deixou, né, de ser aquele servo do Sol. Então a série tá deixando a desejar um pouco nesse quesito. Eles estão pulando de ano em ano aí, e não estão explicando muito bem isso. Mas beleza. Passa um ano, né, e agora eles estão na base rebelde lá em Yavin, né? A gente já viu essa base rebelde em filmes de Star Wars, se eu não me engano, foi no episódio 6 ou 7, 7 não, né? Foi no episódio 5 ou 6, tá? Que a gente viu a base rebelde de Yavin, a gente já viu ela, né? E bom, nós vemos ali a Bix e o Andor estão morando nessa base rebelde de Yavin. Até que do nada nós vemos o Will chegando, né? E vemos os três juntos novamente, os três juntos, né? A gente não vê os três juntos desde o terceiro episódio da série, então vemos eles juntos novamente. E essa grande conversa que a gente estava querendo saber, né? Primeiro, aonde o Will estava, que ele não conta para o Andor, e a gente também queria saber o que aconteceu de fato com ele ser aquele servo do Sol. Não explicam nada disso, mas a gente vê que o Will agora está trabalhando firmemente com o Luthen, exatamente. O Will e Luthen estão trabalhando juntos, né? E ele até pergunta para o Andor durante a conversa ali se o Andor estava pronto, porque o Luthen precisa do Andor na missão. Isso prova pra gente que aquela, né, missão rebelde que a gente viu no episódio 6, né, há um ano atrás, realmente não deu certo e eles abandonaram isso de vez, né? E agora vão ter que voltar, se reestruturar esse um ano todo e vão ter que voltar com tudo, né? E o Andor obviamente não quer, até porque principalmente vindo do Luthen, pô, ele não quer isso, apesar de ser, né, o destino dele, ele não quer aceitar isso, e vindo do Luthen, como eu falei, principalmente, né? E bom, vemos o Syril em Gorman, né? O Syril, ele continua, volta ali pra Gorman, agora tá trabalhando firmemente ali em Gorman. A gente ainda não vê muito dele, a gente só vê um pequeno vislumbre, né? E o encontro dele ali com a Dedra. A gente vê que a Dedra agora também está oficialmente em Gorman, ela está ali liderando, né, a BSI em Gorman ali, de frente mesmo, né? Liderando aquele toque de recolher que tá tendo em Gorman com os Stormtroopers, e ela se encontra ali com o Syril, né? E naquela conversa ela fala pro Syril ir embora, pegar passagens e ir embora, voltar pra Coruscant, porque eles vão se encontrar, coisas boas estão por vir, né? Com certeza o Syril não vai para Coruscant, principalmente agora. Eu acho que o Syril não vai. O Syril vai tentar fazer alguma coisa por si próprio, né? E a gente viu já no final do episódio ele tentando reencontrar com a rebelião, né? O que também não vai dar muito certo, até porque a rebelião sabe que ele foi um X9, tanto que ele leva aquele tapaço na cara no final do episódio. Então acho que a volta dele pra rebelião é muito difícil, mas ele não vai pra Coruscant agora, ele vai tentar ajudar de alguma forma a Dedra ou alguma coisa desse tipo. E nessa conversa, né, antes dela dar aquele beijão nele, ela fala que coisas boas estão por vir, e isso aqui é uma grande mentira, até porque a gente já viu o tom que ela falou, alguma coisa vai dar errado, e eu não sei se vai ser a morte da Dedra, até porque a gente sabe que isso está pra acontecer, né? Mas o Syril vai ficar pra ver alguma coisa dando muito errado aí em Gorman, né? E voltando para aquela conversa ali do Will com o Andor, né? O Will, ele tá convocando, né? Vamos dizer assim, o Andor para essa missão da rebelião. Ele tá ali não pra se encontrar com a Bix e com o Andor, mas para convocar mesmo e recrutar o Andor. O Andor fica até completamente bravo. Eles discutem naquele momento, né?
né? Mas o Will fala o real sentido. Ele quer a Dedra. E esse é o plano tanto do Lúthien, que o Will está trabalhando pra ele, né? E do próprio Will. O Will fala que a Dedra matou o seu pai. E ele não tá fazendo isso por vingança. Ele tá fazendo isso porque é o que deve ser feito com a rebelião. A gente vê mesmo que o Will não tá fazendo isso por pura vingança. Tanto que ele não tá sedento por matar a Dedra. Não, ele tá fazendo isso pela rebelião, né? E ele fala que o plano é justamente a Dedra. Eles querem a Dedra. Ela está vindo atrás deles. Como o próprio Will fala, né? Se eles não forem até a Dedra, ela vai até eles e eles que vão morrer. Então é uma luta de quem caçar primeiro caçou, sabe? Vida ou morte, entendeu? Se eles não caçarem a Dedra vai caçar eles. Então esse é o plano do Will e é isso que ele fala com o próprio Andor naquela conversa, né? E bom, a gente vê que o Senado tá também em guerra com a Mon Mothma, né? Naquele momento em que a Mon Mothma chega lá, daquele seu carro e tal, o motorista fala pra ela, né, sobre alguma que o seu motorista está do lado do Senado e que ele está sendo como um espião do Senado com a Mon Mothma. Até porque o Senado já deve saber, né, que a Mon Mothma ela queria juntar votos para que o imperador caísse. Então ela não está muito bem com o Senado, né? E ela até propõe lá com o seu ajudante trocar o seu motorista, pedir, né, para trocarem o seu motorista. E o próprio seu ajudante fala para ela, né, que não seria muito bom, até porque eles poderiam mandar um motorista mais inteligente, um motorista que pegue mais, seja mais perspicaz, né? Então eles teriam que continuar com aquele motorista ali. E naquela conversa dela com aquele outro senador, eles falam sobre o terrorismo que teve, né? E isso prova pra gente que a rebelião está dentro desse um ano se fortalecendo e que eles estão sendo vistos, né, pelo mundo inteiro aí, por toda a galáxia, né? Por Coruscant ali, por Gorman, eles estão sendo vistos como terroristas. Eles estão sendo vistos como pessoas do mal, como os vilões da história, o que a gente sabe que não é, né? E a gente vê que a rebelião está envenenada. Durante aquela conversa da rebelião em Gorman, aquela discussão, né? Todo mundo bravo, ninguém sabendo o que fazer, até porque, né, os líderes dessa rebelião, os Gormans lá, né? Eles são muito mal controlados ali, a gente sabe disso. E aquele cara, né, que inclusive o vendedor da aranha tentou matar e acabou matando a Cinta no último episódio, ele fala que a rebelião está envenenada. E por que ele disse isso? Bom, é meio óbvio, né? A gente sabe que a rebelião ela tá quebrada, então eles não têm nenhum líder. A Vel saiu, a Vel não é mais a líder, então eles não têm nem um líder para dominar isso. E a fortaleza do Império foi construída, ou seja, o Império dominou Gorman. Eles estão até com um toque de recolher, ou seja, para a rebelião agora, né, derrotar o Império ficou ainda mais difícil. E bom, o Andor, ele teve um contato muito grande com a Força, e essa cena foi muito boa, galera. Muito boa. O Andor tava com aquele machucado de blaster e nós vemos que tem uma senhora ali, né, em Yavin, que ela tem a Força, galera, e isso foi muito legal. Não diz ao certo se ela é uma Jedi ou alguma coisa desse tipo, até porque nem sempre pra ser um Jedi tem que ter a Força, e nem pra ter a Força tem que ser um Jedi. Então é apenas uma senhora com a Força, e o Andor não confia nisso. O Andor é totalmente descrente sobre a Força, e no momento que ele vai ali, que a mulher toca ele, né, ele percebe, ele sente alguma coisa, a gente não sabe o que, ele também não fala pra Biggs, mas ele fica bravo com a Biggs porque ele não queria isso, porque ele é descrente da Força. Mas o seu curativo, o seu machucado foi curado. Isso aqui foi interessante. O seu machucado foi curado. Na cena após, né, ele toca no seu machucado e foi completamente curado. Ou seja, a Força existe. O Andor agora sabe disso. O Andor tem a presença da Força. E na conversa dessa senhora da Força com a Biggs, ela fala que o Andor é um mensageiro e que a Biggs é o próprio caminho dele, né, que ele precisa estar perto de alguma coisa. E essa coisa é a própria Biggs. Ou seja, a Biggs ela tem que também deixar o Andor ir, e o Andor tem que aceitar que esse é o papel dele. Apesar dele não estar do lado do Lúthien e ele tá meio bravo com o Lúthien ainda, ele tem que ir pra Gorman para tentar matar a Dedra. Esse é o plano dele, é o mensageiro, como a própria mulher, senhora da Força, fala, né? E ele acaba aceitando isso. Naquela conversa com a Biggs, né, sobre a Força, e a gente vê o quanto a Força é poderosa, que a própria Biggs já acreditava, né? E eles têm, né, é igual São Tomé tem que ver pra crer, a Biggs e o Andor, eles têm que ver ali que de fato a Força curou o machucado do Andor, para eles entenderem o quão poderoso é a Força, né? E que o Andor tem que aceitar o
seu destino. E é por isso que ele vai para Gorman, né? E bom, nós vemos ele saindo ali de Yavin e mostrando, né, que o Andor e o Will agora vão para Gorman de fato, né? Só que não vai ser tão fácil, até porque a gente vê aquele exército imperial que a Dedra mandou ser chamado, né, sendo construído, e que o toque de recolher agora tá ainda mais severo. Aquele exército tá crescendo, e como aquele outro cara do Império falou com a Dedra, está chegando todo dia mais exército, ou seja, Gorman tá agora muito mais difícil de ser dominada, né, pela rebelião e de ser detida, né, o Império ser detido. E bom, nós vemos uma conversa muito boa da Vel com a Bix ali em Yavin. A gente vê que a Vel abandonou a rebelião de fato e está em Yavin. E ela conversando com a Bix, falando que ela sabe, né, que o Luthen não quer que o Andor não quer ser do lado do Luthen, nem nada desse tipo, mas que o Andor vai ter ele vai ter uma promoção, né? Ele vai ser vai ter um cargo maior ali em Yavin e que ele precisava ajudar aquelas pessoas. E a Bix fala um detalhe interessante, né? De que quando eles precisarem, o Andor estará ali. Mais uma fala legal que a Vel fala com a Bix ali é que o Cassian agora é um líder. E isso é legal porque naquela conversa do Cassian com o Luthen no último episódio, o Luthen fala que ele não tem que ser um soldado, que ele tem que ser um líder. E agora o Cassian se torna um líder, né? E agora o Andor, né, o Cassian ali e o Will, eles chegam em Gorman, né, para a rebelião. Nós vemos que o Will tá completamente fechado com a rebelião, tá dentro, inclusive, aquele QG da rebelião, né, com a escuta para o Andor, e que o Andor agora ali em Gorman, né, ele chegou para matar a Dedra. Aquela cena do hotel é interessante porque quando o Andor chega, o recepcionista, que foi o mesmo cara que conversou com o Andor no último episódio, percebe quem é o Andor e que ele agora é outra pessoa, né, não é mais aquele estilista. E ele fica do lado do Andor, até porque ele se abriu sobre o que aconteceu, né, e como o Império domou Gorman. Então é muito interessante essa conversa dos dois. A gente vê que que o cara limpou um pouco a barra para o Andor, né, e deixou ele inclusive de frente para a fortaleza do Império, né, que ficaria mais fácil para ele matar a Dedra. A gente vê o Andor abrindo aquela mala, né, vendo os equipamentos ali, ele vendo num binóculo então, também, né, como que tá a fortaleza, a movimentação, e vai ser meio difícil, até porque com certeza aquele vidro é difícil de quebrar. Então, para ele matar a Dedra vai ser muito complicado, principalmente quando ele bota aquele taco ali de golfe e ele vê pelo reflexo Stormtroopers em cima do hotel. Isso prova o quanto agora tá uma ditadura mesmo ali do Império em Gorman, né? E que cara, o toque de recolher tá bem severo, né? Os Stormtroopers estão em todos os lugares. Para o Andor fazer isso vai ser muito difícil. A gente deve ver isso no 8º episódio ou no 9º, o Andor tentando quebrar essa barreira aí, né, de toque de recolher do Império, né? Comenta o que vocês acharam desse episódio, que eu gostei pra caramba, né? Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, tamo junto e é nóis, galera!